Fala galera, canal Ian Cardoso, mais um vídeo sobre a Reforma Protestante. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre Menno Simons e João Calvino. Então cola comigo para mais um vídeo do canal Ian Cardoso. Bom pessoal, no último vídeo nós vimos como que Zwinglio e Lutero foram importantes para essa primeira geração de reformadores. Mas agora a gente tem que ressaltar e expor um panorama que vai nos ajudar à compreensão dessa, entre aspas, segunda geração de reformadores do século XVI. A gente viu que Lutero e Zwinglio, em seus movimentos reformistas, tiveram proteção do Estado, seja Lutero com os estados protestantes, com os príncipes alemães, ou Zwinglio com o apoio do Concílio de Zurique. Ambos tiveram como um apoio aos seus movimentos reformistas a presença do Estado. Algumas pessoas começaram a desenvolver, a fazer algumas afirmações, que a igreja primitiva, ela teria nascido dentro de uma sociedade pagã e esse choque gerou perseguições. Isso era uma coisa que tinha que ser ressaltado, começou a ser ressaltado. Com a união da igreja, com a união igreja-estado, a partir de Constantino, o cristianismo teria perdido as suas características da igreja primitiva. O que a gente tem que apontar aqui? Desde dessa união igreja-estado, como que funcionava? A pessoa se tornava cristã, uma pessoa era cristã por nascer em uma sociedade cristã. Então, se você nascia em um estado em que o rei era cristão, uma sociedade cristã, então você, consequentemente, também era cristão. E então começou a se desenvolver críticas ao batismo de crianças, pois isso seria compatível com a essência do cristianismo primitivo, que requer uma decisão de conversão, e não uma prática para ser introduzida em recém-nascidos. E também começou a se propagar um ideal de pacifismo cristão. E esse ideal de pacifismo cristão não foi bem recebido, seja na Alemanha, seja nos estados suíços. Cresce o movimento dos irmãos suíços, o movimento dos irmãos. Eles tinham um viés completamente bíblico, e aí, com essa crítica à união igreja-estado, esse ideal pacifista e essa crítica ao batismo de crianças, esse grupo foi ganhando forma, foi se desenvolvendo. Esse grupo dos irmãos, nós tivemos um evento em que um batizava ao outro. Então, nós tínhamos batismo de adultos. Então, esse grupo passou a ser rotulado de anabatistas, ou seja, rebatizadores. Os anabatistas, eles não concordavam com esse termo, por quê? Eles não se viam como rebatizadores, porque para eles o batismo infantil era inválido. Então, o batismo do adulto, com consentimento, com consciência, era, portanto, o primeiro batismo. Então, esse termo de rebatizadores, para eles, era inválido. Então, esse radicalismo social dos anabatistas, em romper com essa união igreja-estado, gerou perseguições tanto de católicos como de protestantes. Como vimos, ressaltando de novo, o luteranismo era sustentado por príncipes alemães, o movimento de Zwinglio era blindado e protegido pelo Conselho do Governo de Zurique. Uma reforma que rompe com as relações entre igreja e Estado gerou muitas controvérsias. E a partir de 1525, a gente começa a ver muitos movimentos de rechaçar
esse crescimento dos anabatistas. Por exemplo, em 1525, começa a haver condenação aos anabatistas na Suíça, né? E essa condenação ela vem tanto de protestantes como de católicos. Na Alemanha também, nós tínhamos muitas acusações de heresia contra esses anabatistas. E o imperador Carlos V, né, decretou pena de morte para esses anabatistas. Então eles eram perseguidos por grupos religiosos e pelo Estado. E tínhamos acusações religiosas e acusações civis. Eles eram acusados de heresia, né, eram hereges, e eram acusados de rebelião, eram acusados de rebeldia. Nessa ação, muitos foram torturados, alguns foram esquartejados, morreram afogados, outros queimados. Então, os anabatistas abalaram realmente todo o pensamento cristão daquela época, seja protestante, seja católico. Em geral, né, os anabatistas eram pacifistas. Mais um evento isolado ocorreu na cidade de Münster. Münster, na Westfália, né, na Alemanha. Nós chamamos esse evento, né, de anabatismo revolucionário. Por exemplo, temos sob a liderança de um pregador apocalíptico, Melchior Hoffmann. Ele tinha uma mensagem revolucionária, apocalíptica, de que seria instaurado a Nova Jerusalém, né, naquela região, e a cidade de Münster foi alvo, né, assim como outra cidade, né, Estrasburgo também foi uma cidade que também seria alvo desses revolucionários, que, por afirmarem a invalidez do batismo infantil, foram muito associados a anabatistas. Então, eles também foram rotulados de anabatistas, mas eles têm uma diferença do anabatismo em geral, porque eles não eram pacifistas, eles eram radicais. Então, a cidade de Münster é tomada, né, pelos revolucionários. Os antigos governantes da cidade foram perseguidos, tanto católicos como protestantes. Mas os que conseguiram fugir, conseguiram reunir um exército ali e formaram um cerco da cidade de Münster. E Münster se tornou um centro anárquico, um reduto anabatista, né, desses revolucionários, em que a anarquia imperava, até que esse exército de resistência consegue, enfim, invadir a cidade de Münster e essa ala, esse grupo, essa minoria dos anabatistas revolucionários caiu por terra. Então esse movimento anabatista cessou, né? E aí nós temos um movimento para recuperar o viés pacifista originário dos anabatistas. Bom, toda essa crise de Münster fez com que surgisse um movimento que buscasse recuperar esse pacifismo inicial dos anabatistas. E um dos principais líderes, né, desse novo momento, dessa nova etapa dos anabatistas foi o sacerdote holandês Menno Simons. Menno Simons nasceu em 1496 em Witmarsum, nos Países Baixos, né, atual Holanda. Menno Simons foi ordenado sacerdote católico em 1524. Então ele passou a atuar, né, como sacerdote nessa aldeia de Witmarsum. Nós podemos afirmar que a conversão de Menno Simons para o protestantismo, para o anabatismo, foi gradual e temos dois fatores importantíssimos, né? O primeiro fator é a discordância com a doutrina da transubstanciação.
Como eu disse, Menon Simons se tornou sacerdote católico, então, a partir desse momento, ele passou a ter acesso às escrituras, passou a estudar as escrituras. Começou a haver a incompatibilidade entre a doutrina da transubstanciação, né, que declarava que durante a ceia, né, a Eucaristia, o pão e vinho se tornavam literalmente no corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, Menon Simons, a partir do estudo das Escrituras, viu a discordância, não viu base bíblica para a doutrina da transubstanciação. Mas ele permaneceu na Igreja Romana, não decidiu romper, mas ele já estava tendo acesso a escritos de reformadores, né? Wycliffe, Hus. Outro fator importante é a discordância com outro pilar da tradição católica romana, que é a discordância com a prática do batismo infantil, né? Que já vimos que já era uma característica do anabatismo. Ele também passou a criticar demais o movimento, né, de Münster, né, esse movimento do anabatismo radical. Mas o que fez Menon Simons romper de fato com a Igreja Romana foi uma tragédia que ocorreu na abadia de Bolsward, em que muitos anabatistas revolucionários foram mortos, inclusive seu irmão de sangue. Muitos desses anabatistas influenciados pelos revolucionários de Münster, e na abadia de Bolsward esses anabatistas foram massacrados, foram mortos. E então Menon Simons começa a ver, né, por quê? Por mais que esses anabatistas revolucionários, né, que pegavam em armas, que era tanto alvo de crítica de Menon Simons, por mais que eles estivessem errados, equivocados, Menon Simons se surpreendeu com a disponibilidade de morrer por aquela fé. Então, em 1535, Menon Simons ele rompe, né, definitivamente com Roma, um pouco depois dessa tragédia de Bolsward. Ele passou a atacar os erros da igreja publicamente, agora de forma aberta, não mais de forma camuflada. Então, em Whitmarsham, ele passou ainda 9 meses desde dessa ruptura, ainda ficou 9 meses atuando como sacerdote em Whitmarsham, condenando a transubstanciação, condenando a missa, condenando o batismo infantil, combatendo as abominações, né, dos masteristas. E nós não sabemos assim a data exata em que Menon Simons foi batizado, mas sim que depois desses 9 meses ele renunciou seu cargo como sacerdote em Whitmarsham, abandonou o povoado e passou a atuar como pregador. E depois do apelo, né, de alguns irmãos, né, como eram chamados esses anabatistas, ele decide aderir ao movimento dos anabatistas, e ele é ordenado ao ministério em 1537 e passa a estar apto para pregar, para ensinar, para batizar. Como eu disse, nós não sabemos a data do seu batismo, mas com certeza ele foi batizado e ele se tornou então um anabatista, né? Então ele atuou como pregador evangélico, né, como itinerante, atuou na Holanda, no noroeste da Alemanha e em Holstein, né, onde ele morreu em 1561. E os seus seguidores, né, os menonitas, né, se espalharam por toda a Europa e hoje constituem talvez o principal ramo, né, consequente desse anabatismo do século XVI.
reformador que ganhou importância, né, ganhou espaço na história do cristianismo, fez parte desse segundo momento de reforma protestante, foi João Calvino, né, que nasceu em Noyon, na França, né, em 1509. Calvino estudou em Paris, era filho do secretário de um bispo, então ele passou a ter alguns privilégios eclesiásticos. Ele teve uma espécie de bolsa de estudos em Paris, onde estudou teologia, teve contato com o humanismo, né, conheceu as doutrinas de Wycliffe, de Hus, de Lutero, né, mas ainda permanecia católico e chegou a ganhar o título de mestre em artes. Nós não sabemos, né, a data e o que levou Calvino a romper com a fé romana. Há hipótese de que ele teria tomado essa decisão a partir do estudo das Escrituras, assim como foi com Lutero, assim como foi com Zwinglio, com Menon Simons. Então, esse talvez seria o fato comum, né, do ponto de partida, né, da conversão de todos os que une todos os reformadores. O que nós sabemos de fato é que em 1534 Calvino abandonou esses seus benefícios eclesiásticos, e aí Francisco I, né, que nós já expomos aqui em outro vídeo, ele que em alguns momentos era favorável aos protestantes, ele passou a ter uma prática de perseguição. Então ele rompeu com essa tolerância aos protestantes. Então, em meio a essa perseguição, Calvino agora já se dizia um protestante. Calvino buscou exílio, buscou refúgio na cidade protestante de Basileia. Calvino então começou a desenvolver um dos seus famosos escritos, né, as famosas Institutas da Religião Cristã. Ele publicou as Institutas em 1536 em latim. Essas Institutas, ele fez diversas versões dessas Institutas, cada vez mais densas, cada vez maiores. Versões em latim, versões em francês. Inclusive a versão francesa é considerada uma obra-prima da literatura francesa. Então, Calvino, em meio a essa trajetória como estudioso, né, como um erudito, ele passou pela cidade de Genebra, que era um reduto protestante. Genebra era uma cidade governada por protestantes. Era até um refúgio para protestantes em meio aos conflitos entre católicos e protestantes. E aí, passando por Genebra, Calvino é convencido por Guilherme Farel a permanecer em Genebra como um líder protestante, como um líder da cidade. Mas, de início, gerou muitos problemas em Genebra. Calvino teve muitos problemas em Genebra e acabou partindo para Estrasburgo, né, onde teve ali contato com o reformador Martin Bucer. Em Estrasburgo, Calvino liderou um contingente de protestantes franceses, desenvolveu, né, muitos escritos, escreveu novas versões das Institutas, né, ali em Estrasburgo. Em 1541, Calvino ele retorna a Genebra, ele recebe o convite para voltar a liderar a cidade de Genebra e redige, né, ali as ordenanças eclesiásticas, um tratado que determinava que o governo da igreja ficaria nas mãos do consistório. Consistório que essa cúpula seria constituída, né, por pastores, né, por clérigos e por leigos. Mas tivemos muitos conflitos ali com o consistório, com os leigos, com o governo da cidade. E aí um caso triste, um caso que ocorre com o médico e escritor espanhol Miguel Serveto. Ele havia sido condenado pela Inquisição Francesa porque ele fez alguns ataques, né, à doutrina católica, né, e ele busca refúgio em Genebra. Mas Calvino ele preparou uma lista com 38 acusações contra Serveto. E depois de diálogos com outros redutos protestantes, né, com outros estados protestantes,
esse evento foi condenado à fogueira. Aí depois Calvino até faz uma mudança na pena, né, dele, né, na condenação, mas enfim, ele foi decapitado, né, porque se acreditava que a decapitação era mais branda, era menos cruel do que a morte na fogueira. Mas enfim, fica aí esse lado sombrio de Calvino, né? A gente pode até comparar como Lutero aprovou o massacre de camponeses, como Zwingli morreu lutando, acreditando naquilo, como esses anabatistas em Münster, né, iniciaram uma revolução completamente gerando uma anarquia. Calvino também cedendo, né, a esses exageros. Então Calvino seguiu atuando como líder reformador em Genebra, sempre ganhou muita importância, até entre os conflitos entre católicos e protestantes. Genebra era um refúgio, uma cidade protestante, e Calvino sempre buscou a expansão da fé protestante. Inclusive, né, a pedido, né, do militar Nicolau Durand de Villegagnon, né, Calvino enviou alguns huguenotes. Né? Huguenotes são calvinistas, né, da região da França, né, seguidores de Calvino, para uma expedição, né, a expedição para se juntarem à expedição de Villegagnon, né, no Brasil, né, a famosa expedição para fundar a França Antártica, uma espécie de colônia francesa no Brasil. E aí Calvino envia alguns protestantes, alguns huguenotes, né, até com o intento de fundar uma nova Genebra no Novo Mundo, né, um novo refúgio protestante, mas a expedição falha, muitos huguenotes foram mortos, muitos conflitos ali entre católicos e protestantes e a expedição falhou. Mas enfim, isso até mostra como que Calvino se dedicou a essa expansão, né, da fé e se juntou, né, com políticos, se juntou, né, usou os recursos que tinha para naquela realidade, né, para fazer a expansão, para exercer a expansão da fé protestante e garantir a manutenção, né, desse movimento. Calvino acreditava firmemente na doutrina da predestinação, né? Inclusive, a partir do século XVII, né, os calvinistas são muito ligados à doutrina da predestinação. Porém, a gente tem que entender que a grande diferença do movimento de Calvino para o movimento de Lutero, de Zwingli, não é a predestinação, porque todos os reformadores acreditavam na predestinação. A predestinação já era uma doutrina muito bem firmada, né, na tradição, na teologia cristã. Agostinho, né, de Hipona, muito antes dos reformadores, já tinha desenvolvido a doutrina da predestinação. Calvino pode até ter desenvolvido, tornado mais complexa, mas essa não é a diferença teológica do movimento de Calvino para o movimento de Lutero, por exemplo. A grande diferença está no tocante à ceia do Senhor. Estou até usando esse exemplo porque eu usei esse exemplo para diferenciar o movimento de Lutero com o movimento de Zwingli. E agora eu vou diferenciar o movimento de Calvino com o movimento de Lutero. Como eu disse, Lutero tinha uma crença mais próxima da transubstanciação, né, uma união ali do corpo do corpo de Cristo com o pão. E Calvino tinha uma visão mais mística. O pão não deixa de ser pão, mas há uma presença mística, há uma elevação superior, né, do participante da Eucaristia. E Calvino morreu em 27 de maio de 1564. E aí se foi um dos grandes líderes do movimento da Reforma Protestante.
Bom, pessoal, esse foi o último vídeo desse especial da Reforma. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Eu quero apenas enfatizar, né, que os reformadores, né, eram humanos, eram pessoas falhas. A gente não pode endeusar, mas a gente também não pode demonizar esses homens, esses reformadores. Eles sim empreenderam movimentos para combater a corrupção da igreja, mas também cometeram muitos erros. E sempre, como eu estou sempre ressaltando aqui nos vídeos, o caráter plural, né, da reforma. Então, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Valeu!